Eclesiastes capítulo 7. A felicidade habita na sabedoria. Mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes, e o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. Mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes e em lugares de muito riso. Mais vale escutar a repreensão de um sábio do que as adulações dos tolos, pois, tal como o estalo de espinhos ao fogo debaixo da panela, assim é o riso dos insensatos. E isso também é vaidade, e não faz sentido. A opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e um suborno pode apodrecer o coração. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não murmures. Por que os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje? Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança, e é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol. Pois o abrigo da sabedoria é como o das muitas riquezas. Todavia, a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu jovem por causa da verdade, e um ímpio que desfrutou de vida longa, apesar da sua malignidade. Não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejas mau demais, nem sensato demais. Por que apressarias o dia da tua morte? É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. A prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Não des muita atenção a todas as palavras que dizem sobre ti. Assim não te decepcionarás, ouvindo teu próprio servo te amaldiçoar, porquanto em teu coração sabes que também tu já falaste mal de teus companheiros muitas vezes. Todos esses conceitos analisei criteriosamente, mediante a sabedoria, e pensei: estou decidido a tornar-me sábio. Mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. A realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas. Que ser humano terá capacidade de descobri-las? Por esse motivo, em meu coração, dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser de tudo o que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes ardilosas, é mais amargas que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Então declara Kohelet, o mestre: eis o que descubro ao examinar tema por tema, a fim de chegar a uma correta conclusão. Sim, durante essa minha busca, ainda inconclusa, entre 1000 homens encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres, não achei uma sequer. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei.
Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Eclesiastes capítulo 8. Obedecer ao rei é ser prudente. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho: obedecer às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar: que estás fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras. Nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que um homem se levanta para tiranizar seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra. Na volta do lugar santo, percebi que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam praticado mal. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo. Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes, mas aprendi, com certeza, que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. Entretanto, para os malvados e insensatos, nada irá bem, porquanto não respeitam a Deus. Os seus dias serão poucos e passarão como uma sombra. Mas há mais um absurdo sobre a face da terra. Justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com a dignidade devida aos homens de bem. Portanto, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar. Porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e alegrar-se. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos concede debaixo do sol. A obra de Deus é incompreensível. Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e a observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar nem de dia nem de noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado a ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende. Entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-las. Eclesiastes capítulo 9. O fim de toda a vida é o mesmo. Sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim, todos caminham rumo a um mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador.
E o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Este é o mal que para sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo, afinal, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Porquanto, os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim, o amor, o ódio e a inveja, há muito os deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Portanto, vai e come com alegria o teu pão, e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já se agradou do que fazes. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com traje de festa, e nunca deixe de ungir a tua cabeça com o óleo santo. Desfruta a vida com a mulher amada, em todos os dias desta vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol, uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida, pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Porquanto para o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. O valor e o paradoxo do saber. Observei ainda e notei que, debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Também vi debaixo do sol esta demonstração de sabedoria que me deixou perplexo. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou-a e levantou contra ela enormes rampas militares de ataque. Contudo, nesta pequena cidade, havia um sábio pobre que livrou o seu povo por meio do seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então passei a refletir. Melhor é a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos e insensatos. A sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição,